Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Hoje nós começamos mais um dia de Evangelho no Lar. Estamos aqui com o Evangelho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, uma codificação de Allan Kardec. Esse é o nosso livro. Semana passada nós falamos sobre se alguém te ferir na face direita, apresentar-lhe também a outra. E hoje nós vamos então fazer a continuação dessa leitura, desse tema, que é muito bacana. Ele está lá no capítulo 12, no item 8 do livro. Então, é uma boa reflexão para que nós possamos entender como agir quando recebemos um insulto, uma injúria, uma calúnia, algo que nos fere a alma, né? Uma traição, uma ingratidão. Tantos são os sentimentos contrários do que nós oferecemos e por muitas vezes recebemos dessa forma. Então, se alguém te ferir na face direita, apresentar-lhe também a outra. Fácil, não é? Mas de que forma isso pode acontecer, não é? Então, é para isso que nós estamos hoje aqui, fazendo essa leitura, para compreendermos isso. Vamos hoje, então, iniciar a nossa prece para começarmos o nosso Evangelho. Pedimos ao Pai, à espiritualidade maior, ao nosso Mestre Jesus, ao Frei Henrique e à sua equipe espiritual, para que possa estar conosco no Evangelho de hoje. Convidamos em especial a equipe espiritual que sempre está ao nosso lado, nos auxiliando no Evangelho no Lar, às quintas-feiras ao meio-dia. Seja em nosso lar, em nosso trabalho ou em qualquer lugar onde estejamos. Que todos aqueles que estão conosco possam também receber as bênçãos do alto. E assim, nós pedimos com o coração cheio de alegria e de amor, para que se abra um raio de luz entre nós e a espiritualidade maior. Para que todos os irmãos que estão nesse instante, em suas orações, que se encontram perdidos, desesperançosos, sem condições de conhecimento sobre sua partida na espiritualidade, que eles possam sentir a presença dessa luz, desse raio de sol, e que possam ser acolhidos pelas mãos do Pai e serem levados para tratamentos, orientações, para colônias, que eles possam nesse instante receber o amor e o acolhimento de sua partida. E com o nosso coração cheio de sabedoria, de conhecimento, com a sede da mudança, com a sede do conhecer, possamos iniciar hoje o nosso Evangelho com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, bem-vindos a todos que chegaram agora, no momento da nossa oração. Nós estamos falando aqui do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra codificada por Allan Kardec,
Vamos dar continuação na leitura da semana passada, capítulo 12, item 8. E hoje temos aqui conosco... Opa! Essa luz... A nossa querida Dani. Oi, gente. Aqui está ela para participar com a gente aqui e poder também falar um pouco sobre esse tema, que cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma forma de se expressar, cada um tem o seu jeito. Olha que sorriso lindo escondendo com a máscara. Máscara sim, todo dia, né, Dani? É. Mas estamos longe aqui uma da outra, então nós podemos ficar sem a máscara. E vamos então dar continuidade a esse tema e começar a pensar, né? Em quantas vezes nós temos que dar o outro lado da face, Dani? Muitas, né? Muitas. E cada um sabe a sua, né? Não é fácil pra ninguém, não. É verdade. É isso aí. Então a Dani vai ficar participando aqui com a gente aos poucos, enquanto nós vamos lendo o tema e vamos falando, tá bom? A Ana Cristina Petrucci te mandou um monte de coraçãozinho aqui, ó. O instinto. Bom, nós falamos lá no início, vamos dar uma revisadinha no que passou. Nós falamos lá no início, né? Pagai o mal com o bem, e disse mais: não resistai ao mal que quiseres, se quiserem vos fazer. Mas se alguém vos ferir na face direita, oferecer-lhe também a outra. Ao orgulhoso, essa máxima parece uma covardia, pois ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto em que se vingar. Isto sempre pela razão que o impede de ver além do presente. É preciso então tomar essa máxima ao pé da letra? Não mais do que aquela que diz: para arrancar o olho, se ele for motivo de escândalo. Imagina, se o nosso olho é motivo de escândalo, inveja, ciúmes, olho gordo, vai arrancar o olho? Não. Observada literalmente seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixaria o campo livre aos maus, que nada teriam a temer, não se colocando um freio às agressões. Logo, todas as pessoas do bem seriam suas vítimas, né? Se todas as pessoas que são boas, que têm um bom coração, for fazer exatamente ao pé da letra do que está escrito, os maus, eles superam, porque os bons vão estar sempre se redimindo com o pé atrás. Mas Deus está pedindo para que a gente, então, vai lá e revida? Também não. Os instintos de conservação, que é uma lei na natureza, diz que não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Olha só, resolveu nossos problemas. Porque o que Jesus está querendo, na realidade, com tudo isso, não é que nós estejamos toda hora com o lado do rosto, dando a face para que o outro venha e bata incessantemente, como eu falei na semana passada. Às vezes, quando nós não conseguimos conviver com aquele que nos prejudica, é melhor nós nos afastarmos do que agravar o problema. Deixar que o sentimento de raiva, de rancor, ou o conflito que nós trouxemos de outra vida para cá, se agrave, seja pior. Então nós paralisamos para que não piore. Às vezes é a melhor solução. Mas o que ele está dizendo é que a gente pode se defender. Se afastar também é uma defesa, mas nem por isso você precisa insultar ou se vingar. É exatamente o se vingar que ele está dizendo que não é o correto, né? Porque a partir do momento que nós agimos com vingança, com a maldade, nós estamos sendo o quê? Igual o outro. Não estamos mudando nada. E nós temos muitos motivos nessa encarnação para agirmos assim, porque é o nosso instinto da nossa natureza, que nós ainda não conseguimos superar, evoluir em todos os aspectos, ele nos diz para agir dessa forma. Porque se alguém nos agride, seja com palavra, seja nas ações, o nosso instinto, o que ele primeiro diz é isso. Vai lá e ataca igual, né? Te ofendeu, ofenda.
faça com que o outro sinta exatamente aquilo que você sentiu, ou mais, porque ele merece sofrer mais que você. Assim nós entendemos que é a nossa forma de se defender, mas não é. Se nós agirmos ou formos fazer a justiça com as próprias mãos, não tem a justiça divina. E também não tem mérito nenhum de evolução, de entendimento. Nós, ao contrário, estamos aí patinando no nosso planeta de prova e expiação. Jamais vamos sair daqui para ir para um planeta de regeneração, porque nós não conseguimos evoluir. Para evoluir, nós podemos, começando com o exemplo do ignorar, né? Acho que ignorar é um bom passo. Ah, aquele me ofende, aquele fala as palavras que toda hora me humilha, me faz eu me sentir muitas vezes um nada, implica com tudo que eu falo, com tudo que eu faço, é insatisfeito. Eu estou dizendo de N relações, seja pais e filhos, seja no trabalho, seja com a vizinhança, seja entre irmãos, entre marido e mulher. Então, seja em N relações, a gente sabe que vem sempre essa vontade de poder agir dessa forma. Mas a gente tem que aprender que se nós começamos a ignorar, é um passo que nós estamos dando para a evolução. Porque se nós formos revidar, nós vamos criar um clima maior, uma desavença maior. E por muitas vezes a gente não sabe se aquilo vai trazer algo de uma certa ignorância maior do que foi cometido contra nós. Né? Porque nós conhecemos a nossa dor. E quando nós queremos nos vingar, que nem eu falo, quando eu sou boa, eu sou muito boa, mas quando eu sou ruim, eu sou melhor ainda. Esse é o instinto que nós estamos aqui nesse contexto agora. Porque nós estamos melhorando, nós estamos patinando. E a gente, quando a gente quer ser má, a gente sabe ser. Por quê? A gente já trouxe isso. Ou nós somos sempre bonzinhos? Nós temos asinhas aqui voando do nosso lado? Não. Nós estamos aprendendo a criar penas ainda, para depois ter asa. Estamos aos poucos andando. Mas nós sabemos muito bem quando algo dói em nós. Então nós temos que aprender a não revidar. Nós temos que aprender a não fazer igual para o outro. E não aumentar esse sentimento. É que nem o Henry está trabalhando e ouvindo. Muito bem, Henry, continua aí. Qualquer coisa, fala com a gente. O Sidney está dizendo não alimentar os maus sentimentos, porque nós seremos os mais prejudicados. Exatamente. E nós que conhecemos esse sentimento e fazemos ali premeditado, estamos sendo pior, né? O que nós podemos fazer para nos defender? Vamos ver o que a Dani fala disso. Espera aí. Aqui tá claro? Então, Dani, fala comigo aí um pouquinho. Você já passou por algo desse sentimento, desse tipo, que tira seu pé no chão, que você se sente humilhada, que você gostaria de se vingar, que você gostaria de fazer 1001 coisas, porque é nosso instinto ainda esse, né? E você consegue. E todo mundo tá na luta aprendendo a não fazer isso, a não revidar, a só ignorar. É uma luta diária de todo mundo. Eu acho que é minha, principalmente. Todos os dias de não vou fazer isso, eu vou ignorar, sempre. É uma luta diária, é um aprendizado diário, né? Porque a vontade de se vingar é muito forte, né? De, eu vou fazer a pessoa sofrer, mas não... Afinal de contas, nós estamos ainda aprendendo, né? E aquela história, tem uma historinha que ela diz assim, né? Pra gente saber onde tá o mal, a gente pega um lençol branco e pendura. E a gente quer atingir o outro é o lençol. Nós somos aquele que quer se vingar e a vingança é o carvão. Então você pega o carvão e vai jogando naquele lençol para você ver o quanto mancha aquele lençol. Para no final você olha que aquele lençol branco, ele não tá tão manchado, porque você vai atacando as coisas, ela vai batendo e voltando. Mas quando você olha para suas mãos, você vê que o que tá sujo é as suas mãos. Né? O carvão deixou as suas mãos sujas. Então aquele sentimento está em você. O prejudicado é você e não o outro que você tentou atingir. Exatamente. Né? Você nunca vai conseguir demonstrar para o outro a sua dor. Porque cada um tem a sua dor, cada um tem a sua forma de sentir, não é? Então a gente já sabe que se vingar não vai levar a nada. Quem vai se machucar mais somos nós mesmos, não é? Nós mesmos. É isso aí.
Quer dar algum exemplo, falar alguma coisa sobre isso? Não. Tem algum treino, algum exercício? Pra mim é um treino diário, de ignorar, de fingir que eu não tô ouvindo, de mudar a frequência, pensar em outras coisas. Eu acho que é isso. Você faz o que? Uma oração? Você tenta não pensar no assunto? Você vai fazer uma caminhada? O que você faz para passar? Eu faço tudo isso. Eu faço caminhada, eu faço uma oração, eu ponho uma música, eu tento pensar em coisas diferentes, eu faço tudo isso. Já uma forma que você já encontrou de voltar para o seu estado normal. Para mudar, para esquecer. Não esquecer, a gente não esquece, mas para deixar de lado um pouco o assunto, para você se acalmar, para você ignorar e depois pensar melhor no que você fez. Isso mesmo. Então, a Dani tá certíssima nisso que ela tá falando, né? Porque é um exercício diário mesmo, porque quando não é uma coisa é outra, né? Nós estamos vivendo agora no planeta, nessa transição, que tá muito isso. Ele está a todo instante nos desafiando a ver se somos melhor, se estamos mudando, como que nós estamos. Porque está aqui conosco seres encarnados, né, irmãos encarnados de toda a espécie de evolução. Nós estamos aqui com irmãos muito evoluídos, que nós estamos seguindo seus exemplos. Parece que não, mas tem sim, tem muita gente boa, tem mais gente do bem do que do mal. E também temos nós, que estamos na nossa faixa etária aqui, que cada um sabe o degrau da escadaria onde está pisando. E tem aqueles que estão ainda numa evolução abaixo de nós, que nós estamos servindo de exemplo para eles. E qual é o exemplo que nós estamos dando? Qual é o exemplo que nós estamos deixando? O que nós estamos agregando nessa caminhada, né? Então, aqueles que estão abaixo de nós, eles provavelmente ainda não têm esse entendimento que nós temos de como fazer. De que forma levar tudo isso para frente. Então nós estamos ali tentando todos os dias, como disse a Dani, fazer um exercício para ver se a gente consegue superar dia a dia, né? A Rosa, ela disse, o primeiro do veneno nós mesmos quem tomamos, o primeiro copo. Verdade. O Espinosa falou, ignorar não adianta, temos que dar exemplos e mostrar que as pessoas estão no caminho errado. Sabemos que o rebate é pior, ele volta a nós mesmos. Quando não aceitamos o mal, ele fica com quem emite, sim. Mas nós podemos começar por ignorar se nós não conseguimos perdoar, né? O perdoar é um passo, é um processo que nós vamos dando. Só de você não revidar, de você estar ignorando, já é um processo. É um alimento para a sua alma. Vai ser difícil, mas é dentro dos passos de um exercício diário aquilo. Vamos lá ler mais um pedacinho aqui, ó. Ao aconselhar para oferecer uma face quando a outra for batida, ele disse, de uma outra maneira que não devemos retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que faz rebaixar o seu orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la, que mais vale ser enganado que enganar, ser arruinado do que arruinar. É verdade, mais vale nós sermos o prejudicado, nós sermos o traído, o enganado, o que recebeu a ingratidão, o que foi ofendido do que o ofender, porque a pena, né, se agrava no desencarne, no resgate da próxima vida, e nessa mesmo é muito maior daquele que comete. Enquanto que aquele, se ele suportar e ele conseguir perdoar, ele conseguir encontrar a compreensão em tudo isso, ele está ganhando uma grande evolução. Para ele é um benefício que está sendo dado. Enquanto para o outro que está fazendo, não. Para ele é algo muito mais difícil, né? E ao mesmo tempo, a condenação do duelo, simples manifestação do orgulho. Exatamente. Então, quando a gente se vinga, existe um duelo. E isso demonstra o quanto nós somos orgulhosos ainda, porque achamos que a nossa alma não pode ser ferida. Onde já se viu falar, onde já se viu fazer, onde já se viu agir assim comigo. Então nós arrumamos uma forma de se vingar. Estamos lá, na escadaria da evolução, terceiro degrau, segundo, primeiro, ou ainda olhando para a escadaria, vai saber. Mas nós estamos próximo dela,
ou dentro dela. Depende de como nós conseguimos lidar com cada coisa. A fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, é a única que nos pode dar a força para suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. É por isso que vos dizemos sempre: olhai para o futuro, quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos serei feridos pelas coisas da terra. Então, se a gente acreditar que nada vai ficar despercebido, nada vai ficar impune, que Deus, dentro da sua justiça, não que ele vai punir aquele que nos maltratou, que nos feriu, mas ele vai encontrar a forma correta de ensinar para que não cometa mais esse erro, de trazer a evolução também para aquele que cometeu a falha, para que ele aprenda, não como uma punição, mas como um aprendizado. E assim ele possa beneficiar a todos, aquele quem sofreu e aquele quem cometeu. E esse é o caminho para que nós vamos a cada dia mais aprendendo. Porque dentro de qualquer relacionamento, a gente sabe o quanto é difícil a convivência, né? Falar para os outros, dar o palpite, dar opinião é muito fácil quando você não convive com desafeto. Mas cada um tem o seu desafeto, seja no trabalho, seja na família, seja na rua, pode ser um amigo, pode ser um vizinho. Às vezes tem aquela coisa de garagem, de colocar carro na rua. Tem gente que briga por qualquer coisa, porque estacionou ali, porque estacionou lá, né? As desavenças, elas vêm por motivos muito poucos. Às vezes vem simplesmente porque um irmão usou a roupa do outro, porque não era para usar ainda. Então tem muitas coisas que ainda somos muito apegados e que nós brigamos por orgulho desnecessário. Tem outras coisas que nós continuamos cometendo o mesmo erro, ofendendo e magoando, porque nós não aceitamos que erramos. É muito mais fácil nós justificarmos: eu sou assim mesmo e pronto. Não, isso não é caminho para a evolução. Isso não é aceitação. Isso é querer continuar no mesmo grau. É não aprendizado, é falta de aprendizado, é não querer o aprendizado. O que nós temos que entender é que o outro, ele não precisa ficar recebendo as nossas injustiças sempre. Então, aí nós damos o direito do livre-arbítrio do outro tomar as atitudes que ele quer, né? Ele pode ir embora, ele pode se afastar, ele pode ignorar, ele pode agir sem maldade, sem vingar-se, mas ele pode ter as atitudes para que esse grau de desavença não piore, não fique ainda pior do que quando trouxe nessa vida aqui, nessa encarnação. É lógico que eu sei que com os filhos, por exemplo, é mais difícil você virar as costas para um filho, mas cada um tem a sua forma de entender, tem como rezar a Deus, como pedir ao Pai, como pedir o aconselhamento para que receba forças para o problema que estiver passando. Eu tenho certeza que tudo tem uma resposta, nada é em vão. Nós temos muitas respostas hoje das vidas passadas, daquilo que nós passamos. Se nós pararmos para olhar dentro do nosso lar, nós vamos verificar que os nossos inimigos não moram longe, que eles estão muito mais perto do que a gente imagina, e que eles aos poucos vai se mostrando, porque parece que às vezes nós nos irritamos por nada, por beber água no copo errado, né? Uma coisa tão boba, e às vezes acontece. Então você fala: por que tanta implicância? Por que tanto desafeto numa coisa tão simples? E muitas vezes não são as outras pessoas que fazem isso com a gente, às vezes somos nós que fazemos isso com os outros. Ficamos implicando, brigando, sendo intolerante com problemas que não tem necessidade de passar por isso. Então nós vamos aprendendo que nós estamos nessa vida para evoluir, para aprender. E que perdoar o outro, compreender o outro é muito mais simples do que a gente pensa. Mas perdoar o outro não quer dizer que vamos aceitar sempre as mesmas ofensas. Quer dizer que eu entendi o seu problema, eu entendi o que você fez, me machucou, me magoei, não vou revidar, mas eu também não quero mais passar por isso. Você quer mudar? Vamos juntos, eu te ajudo nessa mudança. Você não quer mudar? Desculpa, mas eu quero evoluir.
eu tenho o direito de continuar andando para frente. Isso sim, a gente pode fazer sem mágoa, sem levar a dor. Porque já que nós temos o livre-arbítrio e o direito de caminhar e entender que o outro muitas vezes não quer, é o direito de ficar lá também pela sua evolução. No momento certo, irá despertar. E esse despertar não está nas nossas palmadas, não está na cinta que a gente tira da cintura, não está no milho para ajoelhar, não está no castigo com as nossas mãos, não é com o revólver, não é com a faca, não é com a nossa justiça que ela se resolve com o nosso entendimento e com a nossa compreensão. O restante a gente deixa nas mãos de Deus e Ele vai saber resolver. Porque se nós formos revidar a todo o mal com a nossa justiça, esse mundo seria uma guerra interminável. Porque ainda existe muitas pessoas que não têm maldades de ações grandes que você pode apontar e falar, nossa, que maldade que ele me fez. Você viu o que ele me fez? Às vezes uma maldade pequena dá mais que uma maldade muito grande. Às vezes você perdoa muito mais um trator que passa por cima da sua casa do que um alfinete que fura a tua mão, porque vai na intenção da maldade. E tem pessoas nesse planeta que são muito inteligentes, mas de moral ainda pouco evoluída. Então elas sabem o caminho de como te machucar, porque ela te conhece muito bem e ela sabe que aquilo te fere. Então nós temos que estar pronto nessa vida, sermos fortes para compreender e caminharmos para frente com Deus, com a espiritualidade, com a nossa doutrina. Não deixarmos nos enganar e nem nos ferir pela ingratidão, pela humilhação, pela injúria, pela calúnia, pela falsidade, pela inveja e pelo menor sentimento do outro. Nós temos que ter confiança naquilo que nós fazemos, das pessoas que estão ao nosso lado e deixar que cada um, com o seu livre-arbítrio, siga a sua vida também, sem ter maldade, sem sentir algum sentimento ruim por eles. Tudo é um processo. Nós vamos aprendendo com o tempo a deixar com que esse sentimento se vá. Tá certo, Dani? Certinho. Quer acrescentar, Dani? Não, tá Não? tudo certinho. Então tá bom. Então nós vamos fazer agora a nossa fluidificação do nosso copo de água. Vocês já pegaram o seu copo de água? Se não pegou, vai correndo lá. Deixa o seu copinho de água aí para nós fazermos a fluidificação. E depois nós vamos fazer a prece de encerramento. O Sidney disse, Val, demorei para aprender e hoje eu uso o silêncio como defesa e aprendizado. É só dar importância ao que realmente importa. No silêncio encontro a paz. Manda beijos para a chefinha Dani. Tá mandado o beijo aqui. Dá beijo, chefinha. E nós sabemos que é muito difícil, é muito complicado a gente chegar no silêncio, né? Às vezes o silêncio tá na boca, mas não tá no coração. E é muito difícil ele chegar no coração. Mas no passo a passo nós vamos andando, tudo é um processo e a gente vai chegando lá. Então vamos fazer a fluidificação da nossa água. Vamos pedir nesse momento ao nosso Mestre Jesus, a equipe espiritual presente, para que possa estar fluidificando esta água, trazendo os medicamentos necessários para todos os males do meu corpo físico, do meu corpo espiritual, emocional, e que possa me restabelecer dentro dos entendimentos necessários para a minha evolução espiritual. Graças a Deus. Podemos tomar a água. Pessoal, hoje o nosso evangelho foi um pouquinho mais curto, porque como foi continuação do outro, então nós já tínhamos falado muita coisa na semana passada, né? Mas eu gostaria de terminar, assim eu fiz, para que a gente possa sempre pensar numa maneira de convivermos em conjunto, né? De estarmos aqui lapidando o nosso diamante, porque todos nós nascemos pedra bruta. E lapidar o diamante é muito difícil. Só que para eu lapidar o meu diamante, eu preciso de você. Porque só assim, ó, no atrito que a gente cresce. Dói, mas é assim que um diamante brilha. Ele não consegue brilhar sem o esforço do outro e o seu. E um dia seremos todos diamantes. Por enquanto nós estamos no atrito ainda. Mas que ele doa pouco. Que ele seja leve. E que a cada dia mais nós possamos ser melhores. Tá bom?
Então, eu vou fazer a prece de encerramento. Fiquem com Deus. Pedimos ao nosso Mestre Jesus o amparo à espiritualidade para que nós possamos ter um dia maravilhoso, uma semana cheia de luz, que a nossa família, os nossos amigos possam estar bem, recebendo as bênçãos do Pai. Pedimos a todos aqueles necessitados que hoje ainda se encontram em hospitais, nas UTIs, nos seus lares enfermos, nos presídios, morando nas ruas públicas, nos orfanatos, nas casas de repousos, que possam receber nesse instante a chuva de prata caída do céu. Que os mentores espirituais, os médicos do espaço, possam nesse momento estar indo em socorro a todos eles. E que a todos os nossos irmãos desencarnados possam receber as nossas vibrações de amor, possam encontrar a paz de Jesus dentro daquilo que lhe é possível. E assim, nós encerramos o nosso evangelho de hoje. Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Uma boa tarde a todos. Pode falar tchau. Tchau. Boa tarde a todos. É isso aí, pessoal. Beijo, fica com Deus, tá bom? Uma boa tarde.